Fala galera, o Acesso Esporte de hoje, vamos conversar com Matheus Reis, campeão brasileiro de LPO na categoria até 96 quilos, não é isso, Matheus? Matheus, a gente está gravando, só para avisar vocês que essa entrevista está sendo gravada no dia 28 e no dia 27, o Matheus foi campeão Norte-Nordeste na categoria até 102 quilos de LPO. A gente viu o Matheus sendo campeão. E aí, essa semana a gente vai conversar com o Matheus. Boa tarde, bom dia a todos. Estão os telespectadores. Lucas, Jefferson, obrigado pela recepção. Obrigado por essa recepção calorosa aqui, dando a oportunidade de a gente falar sobre esporte, sobre um pouquinho da história. Como é que tu chegou no LPO? Minha história do esporte, ela começou desde os 8 anos, né? Minha família, tem um tio que ele foi... jogador de futebol, foi goleiro. E aí o Ferreira, ele foi campeão brasileiro pelo Santos, foi pré-convocado pela seleção brasileira, enfim, jogou, né? E aí a gente começou também a galgar, eu sou o único homem da família, então a gente começou a galgar no esporte, né? No futebol, aos 8 anos de idade. Comecei na escolinha do Bahia, e logo em seguida, aos 12 anos, eu já fui pra base, onde eu comecei já ter um auxíliozinho do próprio Bahia. A gente foi subindo em foto juvenil. Enfim, quando a gente chegou mais ou menos ali em 2008, 2009, eu tive uma proposta bacana. Empresário no tempo lá de São Paulo me chamou para ir pro Juventus, né, onde eu passei 3 anos. Virei profissional, né? Galguei dentro do esporte lá, copinha, o Campeonato Paulista. No tempo o Juventus estava na Série B, no Campeonato Paulista. Isso aí em que ano? A gente foi 2009, 2010, 2011. Então, quando a gente chegou lá, foi bastante empolgante, porque o futebol é muito diferente, né? A gente do lado de cá do Nordeste, Norte, Nordeste. E quando a gente chegou lá, o futebol totalmente diferente, aprender. Enfim, mas foi uma experiência muito boa. E aí a gente entra na história. Eu vim de férias lá de São Paulo. Um amigo meu que foi um dos caras que me fez o trâmite. Saí de Salvador para ir para São Paulo. E aí ele falou comigo, a gente vai estar com um time aqui, o Botafogo, vamos disputar a Série B do Campeonato Baiano, né? E aí a gente fiz 3 jogos pelo time. Logo em seguida, no quarto jogo que eu tava indo, minha casa era em cima e embaixo tem um pistão, né? Uma via de acesso. A gente chegou lá, tava no ponto esperando o ônibus. A galera fez uma volta e assaltou eu e meu pai. E aí eu acabei pulando na frente, o cara era meu pai, enfim, a gente não tinha nada. Eu só tava com a mochila com a chuteira. Quando ele assaltou, só que aí... tem o quê, enfim. Acabou atirando, eu tomei o tiro. Aí um rapaz que passou do outro lado, que viu tudo que aconteceu, que deu aquela imaginete, nos levou para o hospital. Foi rápido, do lugar onde como é uma minha expressa, então a gente engarrafamento, a gente conseguiu chegar no hospital rápido. A munição foi o pulmão, diafragma e ficou alojado na coluna. Hoje ela daqui, caramba, amigo, tá entre 2 vértebras da minha lombar. E como pouco de atleta, né? Acabou fazendo uma camada protetiva, e não precisava tirar, não precisava mexer e tal. Aí foi basicamente isso que me tirou do futebol. Aí eu tentei voltar, eu fiquei um ano fora. Tentei voltar ao futebol. Só que assim, comecei pro interior, né? Tendo Aracaju, pro Sergipe, e fiquei rodando. Só que já não era mais a mesma coisa e tal. Chegou o tempo do exército, foi quando eu migrei. O exército, no tempo eu perdi a oportunidade lá. Que você vai virar homem, não sei o que, cara, né? Você alistou, não sei o que. E alistei, passei 3 anos lá dentro do exército. Participei do pelotão Belesp de 2014. Não, 2013, 2014. E saí em 2015 do exército. Então foi uma história linda que eu tive lá dentro. Foi quando eu conheci o CrossFit. Dentro do exército. Foi dentro do exército. Comecei o CrossFit. E aí, assim, só conhecia, mas eu não ia. Eu via um relance aqui, um relance ali. E eu disse, pô, um dia eu tenho que ir nesse negócio aí, conhecer e tal. Até porque o esporte, naquele tempo, o futebol,
já não dava mais como antes, né? Eu não tinha tempo por causa do exército. Então acabou que eu não conseguia jogar como eu jogava em alto nível e nem conseguia pegar o baba no final de semana por conta dos serviços, das missões que tive. Então acabei que eu precisava de algum esporte para poder suprir o que o futebol supria em mim, que é a felicidade, a alegria, enfim. Então foi no CrossFit, eu xinguei e tal. Assim que eu saí do exército, eu saí depressão porque eu não queria sair. Mas tu saiu por algum motivo? Qual foi? Na verdade eu pedi baixo, porque eu tinha voltado no curso e aí eu não consegui virar o CAP, que era o fundamental. Então eu pedi pra sair e tal, só que eu não queria. Fim novo, são vontades, né? Desejos de cara novo, enfim. Aí acabei saindo, aí tem depressão, fiquei gordo. Foi sinistro, acabei pesando 120 quilos. E aí foi quando minha esposa engravidou. Eu disse, eu preciso mudar minha vida. E minha filha tá chegando aí, preciso dar exemplo a ela. E aí foi quando eu retornei o esporte. O esporte literalmente ele salvou minha vida. Eu pesava 120 quilos, comecei a treinar, tava em depressão, tava já literalmente no fundo do poço. Foi quando eu comecei a praticar esporte de novo. A gente fez o funcional, começou a fazer um funcional, eu e os amigos. Quando a gente piscou o olho, tanto eu quanto ela, já tinha 50 pessoas treinando com a gente. Foi meu primeiro projeto esportivo lá em Salvador, que a gente conseguiu, através do esporte, mudar a vida de pessoas. 50 pessoas, de criança a idosos. Como é que é esse projeto? Era treinamento funcional. Não é funcional. O que foi que a gente fez? A gente fez uma vaquinha em todo mundo. A gente precisa comprar cone, a gente precisa... Tudo que eu peguei dentro do futebol, eu levei pro funcional. Aí a gente precisava comprar cone. Passando o cartão e não sei o que. Precisava comprar escadinha de agilidade. Na outra trouxe. Então a gente fez uma vaquinha e conseguiu comprar vários equipamentos, até pneu da borracharia a gente conseguiu pegar, pra galera sair arrastando, puxando, CrossFit, né? E aí foi quando literalmente eu retomei o esporte, retomei a felicidade de estar no esporte, né? Dali que eu entendi que a minha missão de vida era mudar a vida das pessoas através do esporte. Aí do CrossFit tu foi para LPO? Não, aí foi quando eu fui literalmente pro CrossFit. E aí um amigo... Mas tu fez paralelo aí o curso de educação física? Não, aí que eu comecei. Quando eu entrei no Cross, foi quando eu iniciei o curso de educação física. Através desse meu amigo do Tortel, ele falou, educação física, vamos trabalhar com isso. Você já tem um projetozinho lá, pra não dar problema e tal. Vamos começar. Aí me matriculei na faculdade, comecei a cursar educação física. E aí, através disso também, eu comecei a treinar o Cross, né? Passei pouco tempo no Cross, muito influenciado por ela, que sempre falava pra mim, velho, você é muito bom no CrossFit, mas você é excelente no levantamento de peso. Falta no levantamento de peso, porque aqui em Salvador não tem ninguém. Tá. Onde é que tem informação sobre a LPO? Puxa a internet, não acho. Lugar nenhum. Busca um ou outro. Rapaz, não sei não, velho. É o que tem no CrossFit aí. Possível, tem que ter uma parada diferente. E aí foi quando eu conheci Dudu, que é daqui do Maranhão, São Luís. Ele fez um curso lá. Um curso, só pra você ter ideia, se deu 20 pessoas, foi muito no tempo. Tudo é referência, né? No Brasil todo de LPO, né? E aí, a gente não tinha acesso a isso. O conteúdo que levou lá foi muito bom, muito bom. E assim, foram para profissionais da área de educação física. Como eu estava cursando, eu fui pro curso para entender melhor o que era o levantamento de peso, para poder começar a testar em mim. Né? E aí eu comecei, através desse curso de tudo, e a gente criou uma relação de amizade, eu expliquei a ele o que é que eu queria. Em Salvador a gente não tem... ninguém que foi do esporte, não tem acesso a informações, ele me indicou vários livros, comecei a estudar em cima dos livros, né? A gente começou a trocar muita ideia sobre o levantamento de peso, várias dúvidas que eu tinha. Por isso que eu digo que ele é o meu mestre do levantamento de peso. E aí foi quando eu comecei a estudar, comecei a praticar, e literalmente deixei o CrossFit de lado e comecei a fazer o levantamento de peso. Aí, a partir daí, os títulos. Quantos títulos? Hoje a gente tem... eu tenho 3 campeonatos baianos, que foi
feitos lá, só que não, eu fui terceiro lugar as 3 vezes, né? Foi, né, literalmente onde eu estava aprendendo e tal, e o intuito já era, ela me dizia, né? O intuito já era a gente ir pro Campeonato Brasileiro. Só que a gente precisava amadurecer, precisava aprender mais sobre o esporte. Aí foi quando eu comecei a ir para cursos. Comecei em São Paulo, fiz curso no Rio de Janeiro, depois eu voltei, fiz outro curso de Dudu, participei de outras clínicas de levantamento de peso e me especializando na área. Quando a gente começou a evoluir no esporte, foi quando teve o terceiro lugar a Campeonato Brasileiro de 2022. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de mostrar um trabalho que eu já tinha feito há 2 anos, né? E fui o primeiro soteropolitano a participar e ser campeão do Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico. É um campeonato oficial, onde a confederação é feita pela confederação, mesmo esquema que foi feito aqui no Maranhão. Foi minha primeira competição oficial de levantamento de peso. E já ganhou. Fora. Deus me deu essa oportunidade de ser campeão brasileiro em 2022. Então eu tava vendo numa reportagem que a estrutura ainda é bem pequena, né? Para os atletas de LPO lá na Bahia. Vocês fizeram uma vaquinha para poder viajar para o brasileiro, né? Isso. O que acontece? Como eu ainda estou nessa luta gigante para fomentar o esporte, fazer o esporte, a galera entender que o levantamento é diferente do CrossFit, né? Sendo que através do CrossFit que a gente consegue hoje fomentar o esporte, né? Porque antes não tinha acesso, não tinha ninguém que falava sobre levantamento de peso. E através do CrossFit, né? E a gente hoje consegue falar de levantamento de peso aberto e a ascensão do esporte por conta disso, né? Então, lá em Salvador, a gente conseguiu fazer um centro de treinamento. Foi o primeiro centro de treinamento da Bahia, né? E aí, logo em seguida, a gente juntou a galera. Rapaz, foi quando eu fui brasileiro. Vamos juntar para você ir e tal. Aí juntou todos os amigos, familiares. A gente conseguiu ir para o Campeonato Brasileiro. Como é que um campeão brasileiro ainda não consegue patrocínio fixo para participar de todas as competições? É isso. Dentro do esporte, a gente, existem as federações dentro do levantamento de peso, né? Muita federação do Ceará, Federação do Maranhão, Federação do Rio de Janeiro, Federação do Rio Grande do Sul, São Paulo, acho que está criando. Mas, enfim, lá na Bahia a gente ainda não tem. Então, é uma das coisas que a gente está correndo atrás para fazer, né? Para justamente a gente dar oportunidades não só aos adultos que querem participar, mas às crianças, que é dentro delas. Tem uma seleção brasileira? Tem uma seleção brasileira, mas para chegar lá é show. Só para você ter ideia, vou dar exemplo de 3 atletas. Matheus Gregório, Marco Túlio Gregório e Laura Mário. Eles têm pelo menos 15 anos de treino. Eu tenho 3 anos de treino agora. Essa galera vai para o Pan-Americano agora. Tá todo mundo Pan-Americano agora em novembro. Essa competição agora a gente já veio com esse tipo de pensamento, né, de pontuar, né, já que é uma competição oficial, a Federação Brasileira estava presente, né, a estrutura maravilhosa, as anilhas oficiais de competição. Então, eu fiz 300 quilos, sou o primeiro baiano, né, a fazer 300 quilos em uma competição oficial. E isso já começa uma marca que a gente já começa a pensar sul-americano, pan-americano. Claro que a gente precisa trabalhar muito ainda, né, para conseguir progredir mais. É o início de um projeto, temos 3 anos ainda, né? Então, vamos imaginar aí que a gente continue treinando em alto nível, para mais daqui a 3 anos a gente está fazendo um total de pelo menos 370 quilos no total. A gente conseguiu 300 quilos agora. Que seja em nível seleção brasileira. Aí já é o nível seleção brasileira. Aqui a gente tem a lei de incentivo, cara. A lei de incentivo esse ano aqui tem mais de 40 milhões para projetos esportivos, né? Realmente. E eu tava vendo na Bahia não tem realmente. Não tem a lei de incentivo. Só para você ter uma ideia, Jefferson, lá em Salvador a gente não tem um complexo esportivo. A gente não tem. Agora tem um secretário novo, Felipe Rugas, que ele começou a ajudar o esporte. Agora a gente conseguiu fazer a Copa Salvador de levantamento de peso. Foi a primeira competição que Salvador teve
de levantamento de peso, com as origens oficiais, tudo certinho. Mas ainda é passo de formiga, né? Ainda é passo de formiga. Ó, só pra você ter ideia, a gente conseguiu botar 20 crianças dentro dessa competição, vencendo literalmente os pais. Que o levantamento de peso é seguro, e o levantamento de peso vai mudar a vida das crianças. No esporte, eu falo que hoje o esporte, se ele não é a melhor, ele é uma das ferramentas de inclusão social, né? Qual é o estado mais desenvolvido do LPO? O Rio de Janeiro. E aí assim, tu não tem vontade de ir pra lá, onde tem mais estrutura e tal? Sim, já que na Bahia não tem... É isso, mas um exemplo, todos os atletas vão e os outros estados. O Dudu, ele saiu do Rio de Janeiro e foi pra cá. E olha o esporte, tá? Como tá o esporte em São Luís? Tá maravilhoso. Não, mas tu teria que aproveitar o teu potencial pra chegar à seleção brasileira e tal, então... Mas a gente consegue fazer. Aqui a gente teria mais estrutura. Sim. Mas, não quer vir aqui pra São Luís, lá? Era aí, né? Maranhão, competir pelo Maranhão. O intuito da gente ainda está sendo fomentar o esporte lá. Porque o que acontece? Assim como lá no projeto da gente, a gente tem 8 crianças treinando. 8 crianças que, literalmente, hoje elas não pagam. Por quê? Porque o intuito é fomentar o esporte, né? E, literalmente, as crianças, imaginem que elas vão para a escola, voltam, treinam. Vai fazer dever. Se a criança ela não vai para a escola, ela fica suspensa no nosso projeto. Então, isso é um projeto que está se iniciando. Vamos pensar que daqui a um ano e meio, a gente esteja com 100 crianças em um projeto desse, né? Então, é um trabalho que está sendo de formiguinha, plotado para a gente poder colher daqui a um ano e meio. É por isso que está a nossa guerra, da gente conseguir fazer uma federação, que é muito difícil. A gente sabe, até para fazer um CNPJ hoje é bem complicado. Então, a gente está tentando fazer isso lá, né? Levar uma associação de levantamento de peso, para a gente poder... Inclusive, saiu agora, antes da gente vir, a lei do incentivo ao esporte lá em Salvador não tinha. Agora já é uma abertura, assim, para a gente pensar lá na frente. A Câmara ainda vai aprovar. Municipal. A Câmara ainda vai aprovar, mas eu tive no evento lá no prefeito, conversei com ele, falei com ele, a gente precisa ajudar no levantamento de peso. Salvador é muito futebol, né? E a luta é muito forte lá, jiu-jitsu, capoeira, é muito forte. Boxe, né? Boxe. Muito forte. Então, prefeito, olha bem que medida de levantamento de peso. Não, vamos conseguir, né? Tanto que ele ajudou a gente no espaço lá, a gente já tinha os equipamentos, os materiais, a gente conversou com ele através do secretário Felipe Lutz, para fazer esse evento. Não, tranquilo, vamos fazer, libera o espaço e vamos fazer esse evento acontecer que eu quero ver. E a gente conseguiu botar rotativos 420 pessoas lá. Então, teve muita gente curiosa para ver, as criancinhas a gente botou para se apresentar. Então, os atletas ficaram, nossa, que estrutura! A gente conseguiu fazer uma estrutura como se fosse aqui, né? Só que a gente não teve ainda a parte da Federação Brasileira, porque a gente não tem federação para poder fazer acontecer. Esse evento aqui, foi top esse evento? Tanto de estrutura, de organização, de espaço, foi maravilhoso. Tanto a Lucena quanto o Dudu, eles capricharam demais. Beleza. Aí, Matheus, a gente viu que tu meio que se treina, né? Nessas competições. E chamou a atenção como tu gritava contra os pesos na hora, antes de se levantar. Como é que tu faz para manter essa concentração e tu se auto-monitorar para participar dessas competições? Hoje a gente tem equipe, né? Eu falo que é o time Matheus Reis, né? Essa equipe ela é formada por mim, Hortência, tem a Lani, que hoje aqui me acompanha nos treinos, desde o início. Tudo que eu venho fazendo, ela vem me acompanhando. Hortência também, eu digo que ela é meu experimento, né? Ela foi campeã do Norte-Nordeste. Então, a primeira, ela foi campeã baiana, foi campeã da Copa Salvador e agora campeã do Norte-Nordeste. Ela está crescendo no esporte, né? A gente conseguiu descer a categoria dela para 87 quilos. Então, ela está começando, né, a galgar no esporte, começando a fazer a história dela no esporte, que foi uma oportunidade que eu não tive quem me ensinasse, né?
Tipo, hoje eu auto-periodismo, eu mesmo faço minha periodização, eu mesmo faço meus treinos, só que elas me acompanham. Então, quando eu tô treinando, ela me fala, puxa mais veloz. E me motivam, né? Tá treinando, vamos treinar, descer, treinar. Se vocês viram lá, eu treino na garagem da minha casa, né? Eu tenho uma estruturazinha lá dentro da garagem, para justamente, eu chamo de caverna, né? Eu treino lá dentro para justamente treinar concentrado. Porque o levantamento de peso, ele exige muito de concentração. Então, se você está treinando num ambiente, um exemplo, box de crossfit, você tá acontecendo o odd lá, o coach tá lá, aí você às vezes tem que se concentrar para fazer um carga mais alto, 85%, 90%. Aí tá passando um aluno na frente, a galera tá no meio do odd. Então acaba que atrapalha aqui de uma operação de levantamento de peso. Então hoje o que eu fiz? Eu peguei a garagem da minha casa, minha sogra, segura a onda aí, vou quebrar um pouquinho os seus pisos aqui, mas o título, quando o resultado chega, ela fica muito feliz, fica muito azentada. A gente se falou ontem, ela que tá cuidando de minha filha, inclusive, pra gente estar aqui, eu tenho uma filha de 8 anos, Ana Clara, que ficou lá com ela, justamente a gente vir participar dessa competição. Pô, Matheus, brigadão, a gente vai ficar aqui com a entrevista com o Matheus Reis. Matheus, hoje é seu aniversário no dia que a gente tá gravando, então o Acesso Esporte que a gente tá presente de aniversário aí. Fala, meu irmão, obrigado. Pô, hoje eu vou usando, hein? Valeu, meu irmão, obrigado. Boa tarde. Aí está convidado para quando vier em São Luís voltar aqui. E o desenvolvimento do LPO no Brasil e na Bahia melhore, principalmente por causa de exemplos como você. Tá, meu irmão, muito obrigado. Agradeço a vocês, mas obrigadão pela oportunidade. E agradecer também em nome de todo o esporte, né? Que é importante ter pessoas como vocês nos ajudando na mídia, né? A fomentar o esporte, a falar mais do esporte. Né, o levantamento de peso está crescendo muito e tem muito que crescer ainda no Brasil. Beleza, valeu, meu irmão.